estava compartilhando com alguns amigos, né? E o Senhor tem falado ao meu coração, não é de agora. O Senhor tem colocado ao meu coração desde o ano passado, mas Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Eu acredito que este momento é o tempo oportuno do Senhor. Pai, no nome de Jesus, na Tua presença, Senhor, nós permanecemos. O Senhor já está aqui. Ó Deus, e em nome de Jesus, rendemos ao Senhor as nossas vidas, os nossos corações, e damos espaço, liberdade para o Senhor fazer aquilo, ó Deus, que bem lhe aprouver, aquilo que for necessário neste lugar, nesta manhã, em nossas vidas, em nossos corações, no nosso posicionamento. Sabemos que o Senhor sempre faz muito, muito, muito mais. Em nome de Jesus, nós declaramos a nossa dependência do Senhor aqui neste lugar. Amém. Aleluia. Tem uma canção que, não sei se você conhece, ela fala assim: Ele sempre faz mais do que merecemos. Ele sempre faz mais do que merecemos. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Quem conhece? Poucos, né? Quero te dizer nesta manhã, o Senhor vai fazer aqui muito mais do que nós merecemos. Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Tudo será reposicionado. Às vezes não percebemos que alguma coisa está fora daquilo que o Senhor planejou. Mas eu tenho certeza que o Senhor vai alinhar tudo nesta manhã. Aquilo que for necessário. Aquilo que já está bem, glória a Deus, que permaneça na presença diante do Senhor. Mas aquilo que está desalinhado, em nome de Jesus, vai ser posicionado. Amém? Você recebe? Aleluia. E a minha palavra está relacionada a descanso. Permita-se descansar. Irmãos, é fácil descansar? Não é fácil. Embora a gente pense assim, não, é fácil sim, com certeza, é só chegar e desmontar, relaxar. Não, não é. Porque o descanso que nós estamos falando aqui não é simplesmente um descanso de chegar em casa, né, colocar as pernas para o alto, um dia, né, fatídico, difícil. Não, não é esse tipo de descanso. Mas é um descanso relacionado àquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Permita-se e descansar e seja renovado. Está no Salmo 37. É um salmo que fala sobre descanso também, né? Salmo 37, a partir do verso 3, diz o seguinte: confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como o sol ao meio-dia. Verso 7, descanse no Senhor. Repete comigo. Descanse no Senhor e espere nele. Até aqui. E falar de descanso é falar de um repouso, de um sossego, né, de algo que te traz paz. Mas antes de continuar falando de descanso, eu queria falar sobre o cansaço. Justamente o contrário. O que é o cansaço? O cansaço é o estado de fadiga, sintoma físico ou mental que está diretamente relacionado ao esforço realizado. Estado de aborrecimento, de tédio. Você se vê numa situação assim? Muitas vezes, né, com muitas tarefas, a gente usa muito, né, uma palavra, um jargão. Estou na correria. Correndo sempre estivemos, né, gente? Porque hoje em dia acho que está focado nisso, né? Aquilo que a gente foca, cresce, fortalece. E muitas vezes nós usamos, né, essa frase, estou na correria. E quantas vezes atraímos para nós excessos? Muitos excessos. Fazemos aquilo que não era para nós fazermos, achamos que temos que dar conta de tudo, tomar conta de tudo, e não é por aí. Sabe, então o cansaço é causado sim por excesso. Excesso, né, na área física, exercícios, excesso de trabalho, excesso de atividades. Nós viramos ativistas.
E isso interfere, né, diretamente no nosso físico, na nossa disposição, né, rouba as nossas energias. Por quê? Porque estamos focados em realizar alguma coisa. E com o tempo a gente vai se habituando, né, com viver cansado. A gente vai se acostumando em viver cansado. Dorme cansado, acorda cansado. Dorme pouco, tem um excesso de atividade durante o dia. Então nós precisamos aprender a lidar com esse cansaço. Sabe por quê? Porque a tendência é o cansaço roubar a nossa recompensa. Trabalhamos tanto para alcançar alvos, né? Atingir metas, cumprir com o objetivo, né? E nada mais natural do que isso. Corremos em busca, em direção a. Então, quando eu falo de recompensa, é o fruto de todo o trabalho árduo que nós, né, executamos, que nós fazemos. Só que esse cansaço, ele tem roubado o nosso momento de celebração, o nosso momento de vitória, de nos alegrarmos. E muitas vezes, né, por conta disso, a gente foca tanto nas atividades, e aquele cansaço vai nos consumindo diariamente, e aquilo fica, né, interiorizado, intrínseco dentro de nós, afeta o nosso semblante, afeta a nossa postura, afeta o nosso humor. Por quê? Porque gera também um desgaste emocional. E muitas vezes ficamos naturais. Olhamos para as circunstâncias, esquecemos de agradecer, esse excesso, né, de coisas que fazemos, esquecemos de agradecer, esquecemos de compartilhar as pequenas conquistas. Nós precisamos valorizar as nossas pequenas conquistas. Aliás, nada cresce, nasce grande, né? Tudo ele tem um crescimento gradativo. Então, nós precisamos, sim, valorizar, sabe? Compartilhar com quem? Compartilhar com a tua família, que são aqueles, né, que estão diretamente ligados a você, pessoas que são íntimas de você, os seus amigos, os filhos, o cônjuge, seus discípulos, com a igreja. Então, nós precisamos, sim, sabe, calar essa voz. Sabia que cansaço tem voz? Nosso desafio é nos permitir descansar, aprender a descansar, para que nós não sejamos roubados, né, por esse cansaço. E como eu tinha dito, o cansaço ele tem voz, uma voz de irritação, uma voz de murmuração, porque muitas vezes a gente não vê as coisas acontecerem, as coisas não saem como nós queremos, né? E diante de tantas coisas, né, que têm acontecido ao nosso redor, nós focamos naquilo que não tem acontecido. Muitas vezes a gente marca uma reunião e a gente espera que os irmãos respondam, uma reunião grande. Você está esperando ali 100 pessoas. Você não celebra os 80 que vieram. Você foca nos 20 que faltaram. E aquilo cresce dentro de você. E isso te consome. Isso te entristece. Sabe? Então muda o seu olhar. Sabe? A voz do cansaço, ela começa a falar tão alto dentro de nós, muitas vezes. Ela vai ficando tão alta, né, nos nossos ouvidos, nas nossas vidas, que ela parece ser maior, mais alta, até mesmo do que o nosso chamado. Quantos aqui foram chamados pelo Senhor? Aleluia, todos nós. Só que essa voz, ela tem ecoado, né, nos teus ouvidos de forma tão alta, que ela parece ser mais alta do que o nosso chamado. Mais alta até do que o nosso propósito de vida. Sabe, mais alto, maior do que a unção que um dia foi derramado sobre as nossas cabeças. Misericórdia. Em nome de Jesus, você não vai estar dentro desse patamar. Amém? Amém? Não vamos deixar que essa voz, como se diz, chegue ao ponto de gritar dentro de nós. Sabe, é preciso calar essa voz. Nós acabamos de ler aqui no verso 7. Descansa no Senhor e espera nele. Aliás, verso 5 fala o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor. Entregar fala de confiar.
Porque eu só vou entregar algo na mão de alguém se eu confio. E quando eu entrego algo na mão de alguém, com certeza eu vou ficar tranquila. Eu vou descansar, eu não vou me preocupar, eu não vou estar atenta àquilo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Quando eu confio nele, você acha que é fácil para mim estar aqui, amados? Ensinar, falar, compartilhar com os nossos líderes, tantos homens de Deus, né? A gente está acostumado a sentar aí nessa cadeira e a ouvir. Mas se eu confio no Senhor, eu descanso nele, essa é a expectativa do meu coração, o mais Ele fará. Porque não depende de mim, não é a meu respeito, é a respeito dele, é Ele quem faz em todo o tempo. Só que nós crescemos, né? Permitimos crescer em nós. Olhar para as circunstâncias, olhar para as situações, olhar para as pessoas, olhar para julgamentos. Verso 6, fará que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Então o descanso físico, o descanso emocional está totalmente relacionado a descansar em Deus. Se eu quero descansar, eu preciso estar conectado com o Pai. O nosso descanso vem dele. O nosso descanso está nele. Não é na força do nosso braço que as coisas acontecem. Não mesmo. Sabe, quando nos conectamos a Deus, nós conseguimos baixar, anular a voz do cansaço. Sabe quando o descanso vem? Quando confiamos em Deus. E isso exige de mim ter fé. O que a palavra diz a respeito de ter fé? É a convicção daquilo que se espera. A certeza daquilo que se espera. A convicção daquilo que eu ainda não vejo. Então, confiar exige de mim ter fé. Eu não estou vendo, eu não estou pegando, eu não estou palpando. Senão não precisaria ter fé. Mas eu estou crendo que o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. E Ele já está fazendo. E ter fé exige movimento. Exige ação, exige posicionamento, exige postura. E é isso que nós precisamos fazer como homens e mulheres de Deus. Nós precisamos agir, não ter uma fé imoldurada. Ah, eu tenho fé. E ficar lá, né, põe num quadro e admirando. Não, é a hora de agir. Ter fé me leva a agir, não é ficar de braços cruzados esperando as coisas acontecerem. Moisés diante do Mar Vermelho, ele teve que agir. Ele estava ali naquela situação difícil. Ele não tinha outra opção. Como é que ele voltava? Atrás tinha o faraó que estava aproximando. De um lado as montanhas, do outro os canibais. Na frente o Mar Vermelho. Ele teve que agir, movimentar-se. Mas para isso ele creu. A multiplicação dos pães, como alimentar uma multidão. Apenas com 2 pães e 5 peixinhos. Então ter fé exige movimento. E nós vamos aprender, compartilhar um pouco aqui, nesta manhã, com um homem que, desde o ano passado, o Senhor tem colocado ao meu coração. Mas é neste momento que nós vamos aprender a respeito. Nós estamos vivendo um momento específico e escutamos né, que o nosso ministério está envelhecendo. Natural. Faz parte da vida, nascer, crescer, se desenvolver, envelhecer e morrer. E qual tem sido o nosso desafio? Preparar uma nova liderança. Estamos falando de legado. Nos foi deixado um legado. Bispo André falou aqui oportunamente, a respeito da geração de hoje. Falou dos comportamentos, da postura deles e como esses jovens hoje vão assumir algo. É um desafio para nós. Mas isso não quer dizer
que nós que estamos envelhecendo, quantos mais velhos nós temos aqui? Ninguém, só eu. Daqui uns dias já estou fazendo primavera, gente. Falta poucos dias, estou aqui completando 52 anos. Me converti aos 18, nesta casa, nasci aqui. É emocionante, né? Falar, para mim é emocionante. Aos meus 18 anos eu fui alcançada pelo Senhor. E nessa jornada tantas coisas aconteceram, tantas vivências, tanto aprendizado, tanto trabalhar de Deus. Mas porque eu estou envelhecendo, as coisas pararam? Não, pelo contrário. Vai permanecer, vai continuar. Hoje nós vamos aprender a respeito, eu quero falar a respeito de Caleb. O bispo Adalberto mencionou aqui ontem a respeito de Caleb. E no ano passado, justamente neste mesmo evento, Deus me inquietou de uma forma tão grande, falei, Deus, mas eu não tive coragem. Para ser bem transparente para vocês, eu não tive coragem de falar, de me expressar, de subir ao púlpito, de trazer uma direção. Deus tem levantado Calebes neste lugar. E deixei passar. Na conferência desse ano, né, no nosso ministério, mais uma vez eu fui tomada pelo Senhor de uma forma assim que eu estava me sentindo a ponto de explodir. Corri e conversei com um amigo querido, Bispo Eurípides, compartilhando aquilo, né, que estava no meu coração. Ele falou, minha querida, você é livre. Mais uma vez, me faltou coragem. Humanamente falando para você, me faltou coragem. Mas eu creio que Deus tem um tempo oportuno para todas as coisas. Sabe, hoje nós estamos aqui nesta manhã para nos posicionarmos como homens e mulheres de Deus, que não vão se deter na linha do tempo, que não vai dar um basta, que não vai dar um fim. Eu sei, nós temos ouvido alguns bispos, alguns pastores dizer, nós vamos jubilar. Nós queremos sim, né, puxar o freio de mão. Irmão, eu respeito, né, o seu tempo, cada um tem um. Mas eu quero te dizer, né, se disponha. Não se limite, não coloque um ponto final, né? Nós temos trabalho e muito trabalho a ser feito. Nós temos que formar, sabe, os nossos próximos líderes. Nós temos que influenciar. E se nós pararmos agora, quem vai continuar? Então isso depende de nós. Nós somos líderes, estamos aqui nesse ajuntamento de homens e mulheres de Deus, pastores, né? Líderes, bispos que cuidam de outras igrejas, pastores que cuidam de pastores. O nosso desafio não é, sim, sabe, cruzar os nossos braços, mas é trabalharmos arduamente, formando, influenciando, marcando, sabe, fazendo diferença na vida daqueles que estão se levantando. Se eu estou aqui hoje, é porque muitos me inspiraram. Quantas experiências e até hoje temos aprendido. Sabe, a própria apóstola, que acabou de fazer aniversário também esses dias, né, apóstola, 77 anos. Dentro daquilo que a gente escuta, eu estou na correria, me dói no coração, eu me contorço quando eu escuto uma mulher dos seus 40 anos, menos de 40. Ai, bispo, não dou conta não, está pesado demais. Eu sempre cito a apóstola, o nosso exemplo. Nas viagens que a gente de vez em quando faz, né, apóstola, a gente vai compartilhando, ou ela conversando, a gente vai absorvendo aquilo que vai sendo dito, virar para o seu personal, né, para aquele lá que é o educador físico e falar assim, trabalha minhas panturrilhas porque eu ainda quero usar salto. Ou seja, eu não vou parar. Carregar um mochilão que nós carregamos, né, apóstola? Tira a foto aí, Cristiano, vou mandar para o meu personal. Ela ficou de lado. Até a gente brincou, estava parecendo uma tartaruga ninja, né? Com aquele casco nas costas. Por quê? Estou carregando peso. Então, o fator idade não é fator limitante para nós pararmos. A bispa Ione é uma mulher que para mim é uma inspiração. Na última eleição entre Trump e Biden, na nossa reunião
de bispas que tem, ela falou assim: Senhor, ela contando para nós, eu tenho a mesma idade que esses homens. Eles estão ali, disputando a maior nação do mundo. Eu vou ficar parada aqui esperando o quê? Eu vou trabalhar para Deus. Então ela se espelhou numa situação que nem próxima dela estava, nem não atingia diretamente a ela, mas ela se espelhou de que o fator idade não ia pará-la. Sabe, então nós precisamos ser espelho, nós precisamos ser inspiração. Uma coisa é você dar uma palavra para animar outros, outra coisa é você ter uma vida de inspiração. Você muitas vezes não vai precisar falar muito, mas as suas atitudes, sabe, vão mostrar quem você é. Sabe, Caleb, ele foi esse homem. Caleb foi esse homem que se posicionou. Queria ler com você Josué capítulo 14, a partir do verso 6, diz o seguinte: os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: você sabe que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos. Quantos aqui tem 40 anos? Quantos aqui tem mais de 40 anos? Nós somos maioria, irmãos. Nós vamos parar? Nós vamos parar? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou para Cades Barneia para espiar a terra, e lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo o amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que você expôs o pé será sua e de seus filhos, em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou com vida. Quantos aqui estão conservados em vida? Como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora eis que com 85 anos, e agora estou com 85 anos, estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortalecidas. E se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los como Ele mesmo prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Caleb, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Por isso Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel. Quantas coisas ricas, quantos ensinamentos, quanto aprendizado nós temos aqui. E eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. Alguns princípios, que aprendemos com Caleb, lá em Números 14, 24. Porém, o seu servo Caleb, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, diz comigo, outro espírito, o perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou e na sua descendência a possuirá. Então sobre Caleb havia um outro espírito. Nós já sabemos da história, não vamos entrar no mérito da questão, aonde os 12 espias foram enviados. 10 desses espias trouxeram um relatório negativo. Fizeram o quê? Amedrontaram todo o povo. E apenas Josué e Caleb permaneceram firmes. Eia, subamos e possuamos a terra. O Senhor é conosco. Ele tem algo poderoso para nós. Ele tem uma terra que mana leite e mel. Nós vamos nos apropriar. Nós vamos tomar posse.
É promessa, aquilo que é promessa, o Senhor é fiel Ele é fiel e justo e Ele cumpre. Sobre aquele homem havia um outro espírito, um espírito de fé, um espírito de ousadia, um homem intrépido, um homem corajoso. Então este é o primeiro princípio. Ele tinha fé para tomar posse daquilo que Deus estava lhe dando. Ele tinha fé para tomar posse. Sabe, dentro desses princípios, lembra que eu falei que tinha que ter movimento? Nós aprendemos aqui que ele teve fé para tomar. Tomar é um verbo, exige ação, exige atitude, exige posicionamento. Já viu aquele versículo da palavra que fala lá em Provérbios, né? Assim como o homem se vê, assim ele é. Se eu começo a me ver como um derrotado, eu vou agir como um derrotado, porque eu estou acreditando naquilo como eu estou me vendo. Ele não tinha essa visão distorcida, ele não tinha essa visão, sabe, mudada. Ele sabia quem ele era, ele tinha uma identidade. Lembra que ontem o bispo comentando, Josué, filho de Num, Caleb também teve uma paternidade. Caleb, filho de Jefoné. Alguém falou na vida dele, alguém ensinou o seu posicionamento, a sua postura. Então ele tomou, tomar, fala do quê? De me dar. Eu quero tomar posse daquilo que Deus tinha para a vida dele. E o que Caleb fala? Eu quero tudo o que o Senhor prometeu. Querido, se o Senhor te fez uma promessa, sabe, Ele vai cumprir. Josué 21, 43 e 45 diz: desta maneira o Senhor deu a Israel toda a terra que sob juramento havia prometido. Ele deu toda a terra que havia prometido dar aos seus pais. Eles tomaram posse dela e habitaram nela. Então o Senhor cumpriu com a sua promessa. Verso 44, o Senhor lhe deu repouso ao redor, segundo tudo que havia jurado aos seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos restituiu diante deles. A todos eles o Senhor entregou nas mãos dos filhos de Israel. Verso 45, nenhuma promessa falhou. De todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel, tudo se cumpriu. Ei, eu quero te dizer nesta manhã, o que o Senhor te prometeu. Por que você engavetou? Por que você, deixou de acreditar? Não, bispo, sabe o que é? Eu perdi um pouco do pique. Eu estou um pouco desanimado. Eu não estou vendo nada acontecer. Está tendo movimento na tua vida. Está tendo descanso na tua vida. Está tendo um outro espírito sobre você. Você está conectado ao Senhor. Eu quero te dizer, não para. Não para. Não desanima. Não olha para as circunstâncias. Não deixe, aquilo que você tem visto te limitar. Mas continua, por quê? Porque o Senhor é fiel e justo, as promessas dele são infalíveis, aquilo que ele prometeu vai vir à existência, e ele te diz, eis que estou contigo, você não está sozinho, eu te tomo pela tua mão, eu te conduzo, o Senhor é com você, é Ele quem abre portas, é Ele quem traz direção, você não vai sair daqui desanimado, abatido, apático. Você vai sair daqui cheio de fé, cheio de ousadia. É meu, o Senhor me deu, é por direito, eu tomo posse. Eu não abro mão, eu vou avançar, eu vou romper. As cadeias serão quebradas, sim. Deus fez lá atrás? Fez, e Ele continua fazendo e continuará fazendo. Sabe, a obra do Senhor não para. Nós somos sim homens e mulheres do Senhor, homem de Deus, mulher de Deus, que tem recebido dele esse espírito de ousadia. Efésios 1:3 diz, você já recebeu sua herança em Cristo e pode apropriar-se de toda sorte de bênçãos espirituais. Você ouviu o que eu li aqui? Apropriar-se. Apropriar-se. Propriedade.
Se Deus me deu, então é minha propriedade, Ele me deu. Eu me aproprio disso, eu tomo posse disso. Continue olhando para Ele, continue olhando para o Senhor. Não olhe para as circunstâncias. O melhor de Deus ainda está por vir. Amém? O melhor de Deus. Segundo princípio, ele tinha fé para esperar o tempo de Deus. Agora eu quero te fazer uma pergunta, querido. É fácil esperar? Seja sincero, é fácil esperar? Não é fácil. A promessa foi feita lá atrás, lá em Cades Barneia. E por conta de um diagnóstico negativo, por conta de um relatório negativo que prevaleceu, o povo ficou perambulando no deserto. E sabe o que aconteceu com Josué e com Caleb? Tiveram que esperar. Dependia deles somente? Não. Eles tiveram um posicionamento. Eles tiveram uma postura. Eles viram, se apropriaram, tiveram a visão correta, a conduta correta. Vamos, o Senhor é conosco. Mas por conta de todo o povo ali, por conta daquele relatório negativo, eles tiveram que esperar. E olha que não foi pouco, não. E a promessa foi feita lá em Cades Barneia, ela se cumpriu em Gilgal. Caleb, ele teve paciência para esperar o tempo de Deus. Ele esperou confiantemente no Senhor. E como eu tinha falado, é fácil esperar, queridos? Não, não é fácil. E o que eu tenho que fazer na sala de espera? O que eu tenho que fazer? Qual que era o segredo de Caleb? Por que ele conseguiu esperar tanto tempo? Queridos, eu particularmente estou vivendo um tempo maravilhoso na minha vida. E estou muito feliz, porque não tem preço a vida de um filho. E por alguns anos, minha filha mais velha, ela esteve distante do Senhor. Não é fácil falar. Mas foram longos 8 anos de choro, de oração, de crer, de descansar. Como foi difícil descansar, porque quantas vezes eu quis dar ajuda ao Senhor e falar com alguns amigos. Então, vai atrás dela, conversa com ela, ela gosta tanto de você, como se isso fosse mudar alguma coisa. Eu sei que o Senhor estava ali no controle o tempo todo. Não era o que eu tinha planejado, não era o que nós, eu e Samuel, como casal, como pais, havia planejado. E nesse tempo, queridos, tempo de espera, é um tempo onde nós nos aproximamos mais do Senhor, aonde nós nos achegamos mais a Ele, aonde nós somos ministrados por Ele, aonde nós somos realmente, de fato, trabalhados a aprender a descansar, a confiar, independente do que vemos, independente do que vivenciamos, presenciamos, porque muitas vezes, sabe, já chegou um tempo que eu estava tão cansada, era tão difícil para mim, e eu estava indo para o trabalho, e orando no carro, e falava assim: Senhor, vou orar mais não, já orei o que eu tinha que orar, ela é sua, foi consagrada a ti, ela pertence ao Senhor. E no seu tempo, na sua hora, do seu jeito, o jeito que o Senhor quiser fazer, eu estou aqui. Mas eu não vou mais ficar orando, não vou ficar jejuando. Não, estava frustrada, estava ferida, sabe? Aquela coisa de você ficar lambendo ferida. Aquela autocomiseração e ao mesmo tempo uma indignação. E foi eu parar de falar. Começou a tocar uma música, eu gosto muito de ouvir o rádio, gosto do rádio no carro.
E na mesma hora, quando eu acabei de falar, uma música começou a tocar. E essa música significava muito para mim, porque quantas vezes eu orei para engravidar. Não que eu tivesse dificuldades, né, para engravidar. Mas Samuel, ele, por conta da vida, né, da infância dele, dos traumas, em termos de... Ele tinha muito receio e segurava o máximo que podia para não engravidar, para não ter filho, porque ele tinha medo de não conseguir sustentar aquela criança, aquele filho, aquele bebê, não queria depender de ninguém. Então, já tinha chegado num tempo, a gente não brigava, mas se a gente continuasse a falar do assunto, era desconfortante, porque eu querendo engravidar e ele não, e isso já começava a gerar um desconforto, eu parava de falar, ele parava de falar, para a gente não se machucar, mas era algo que já estava entre nós, né, nos incomodando. E essa música falava muito comigo, porque era o que eu orava. E o Senhor começou a ministrar no meu coração. Você vai desistir? Você chorou tanto para ter essa filha, você me pediu tanto, e agora você vai desanimar? Sabe, aquilo veio encher o meu coração, sabe? E eu falei assim, eu não posso parar. E para a glória do Senhor, nossa filha, esse ano se casou. Sabe, em 9 meses, assim, Deus virou a chave, foi uma reviravolta. Em 9 meses, assim, as coisas sendo reposicionadas, as coisas, sabe, sonhos sendo, sabe, renovados, sabe, sendo reacendida a chama no nosso coração. Sabe, nós temos uma promessa, nós somos uma família, sim, sacerdotal. Sabe, e domingo, sabe, muitas vezes, sabe o que ela falava? Para o Senhor, aleluia. Ela falava, Deus me livre, eu não quero saber disso. Eu não quero saber de igreja. Ela foi muito ferida. Ela foi muito cobrada. Ela foi muito taxada. E ela se escondia atrás desses argumentos. E domingo agora, no culto, nós tivemos um momento, né, o nosso pastor ministrando, o pastor John está ministrando, e depois eu fiz a oração no final. E ela chegou em mim e falou assim, mamãe, enquanto eu estava ouvindo a palavra, Deus começou a falar comigo que eu tinha que quebrar algumas palavras que eu falei. Que, sabe, entendendo que aquilo que ela tinha falado era maldição e que ela precisava, sabe, fazer essa oração. Irmãos, aquilo encheu o meu coração de tanta alegria. Porque é a promessa de Deus. Não foi eu quem falei, não foi eu quem obrigou, não foi eu que gerei. Foi o próprio Deus que ministrou na vida dela, no coração dela. E eu quero te dizer nesta manhã, se Deus te deu uma promessa, essa promessa vai se cumprir. Nenhum dos seus vão se perder. Eu me lembro o dia que a Júlia dirigiu o louvor a primeira vez na nossa conferência. Ela tinha 14 anos. E naquele dia eu estava muito ferida. E o apóstolo nos chamou. Aquele dia ela não estava conosco. E nós subimos e ele orou conosco ali. Eu não sei quem estava nesse dia, lá no Serrinha, no Bispo Ronaldo. E ele virou para mim, o apóstolo falou assim, Cristiane, eu estava com vergonha, irmãos. Obrigada, querido. Eu estava com vergonha, porque foi algo que o diabo fez há algum tempo para tentar me calar. Eu estava com vergonha ali. O que vão pensar? Ah, é a filha do bispo. Para você ver o nível, né? Ela falava assim, já é difícil ser filha de pastor, imagina ser filha de bispo agora. Então essas palavras vinham como flecha nos corações. Por que eu estou te falando isso? Para você não desanimar. Se existe uma promessa, o Senhor vai cumprir. Eu estou falando para você de algo que eu vivi na minha casa, na minha família. Mas quantos sonhos ministeriais estão empoeirados? Não, bispo, eu já perdi o pique. Deixa para os que estão chegando agora, eles não estão cansados, não. Eles estão cheios de pique, mas eu quero te dizer, os jovens têm a força. Os mais velhos têm a experiência. Se os nossos jovens
têm a força e não forem direcionados, eles vão sair como que touros desenfreados aí, passando por cima de tudo, porque não existe a sensatez, a sabedoria ainda, sabe, a experiência que nós temos, que vivemos ao longo dos anos. Nós precisamos influenciar. Nossos filhos são influenciados dentro da nossa casa. Está certo que não escolhemos muita coisa que vivemos, mas princípios foram plantados, foram ensinados, foram colocados, impressos ali no coração. E mais cedo ou mais tarde, tudo que eles aprenderam vai ser aflorado. As escamas vão cair dos olhos. Seja qual for a área, Deus tem algo poderoso para fazer através da tua vida. Você é Caleb, você é Josué, você é esse homem de Deus, essa mulher de Deus que recebeu uma visão e que vai se posicionar como tal e vai viver cada uma dessas promessas no nome de Jesus, amém? Sabe, então, continuemos a perseverar, a esperar em Deus o tempo oportuno do Senhor. Sabe qual que era o sucesso de Caleb? Caleb, ele recebeu saúde espiritual. No capítulo 14, verso 8, verso 9, verso 14, repete 3 vezes: mas eu perseverei em seguir ao Senhor. Esse era o sucesso dele, perseverar em permanecer na presença, em crer, em confiar, em acreditar, não negociar. Uma das coisas que nós aprendemos ontem foi o quê? Uma postura inegociável. Eu não vou retroceder. Eu cheguei até aqui, daqui é para frente, nenhum passo atrás, ou muito menos ficar inerte, sem atitude. Mas nós vamos nos mover. Números capítulo 14, verso 24, fala a mesma coisa. O meu servo, ele perseverou em seguir o Senhor. Números 32, 12, Deuteronômio 1, 36, 6 vezes é mencionado. O meu servo Caleb, ele permaneceu, ele perseverou em seguir ao Senhor. Sabe, então ele recebeu de Deus a capacidade de perseverar. Permaneça, persevere, continue, não olhe para as circunstâncias. Como nós falamos, não é fácil, queridos, esperar. Detalhe, Caleb, ele não ficou esperando no ar-condicionado, não. Ele ficou no deserto. Deserto é sol quente. Deserto é árduo. É árido. É difícil. Permaneça, persevere. Deus honrou aquele homem, lhe dando capacidade de perseverar. Ele teve uma postura inegociável, ele não retrocedeu. E nós lemos agora há pouco, né? Que ele fala: hoje eu estou com 85 anos e ainda tenho a mesma força. Ou seja, ele também recebeu saúde física. Sabe por quê? Porque o Senhor era a fonte dele. O Senhor era a fonte de vida de Caleb. O tempo passou, mas ele permaneceu firme. Ele permaneceu saudável. Ele era o mesmo, cheio de força, cheio de vigor. Ele sabia que o Senhor estava com ele, que o Senhor o acompanharia. Sabe, a fé e a esperança, elas são companheiras perfeitas para o bem-estar. Quer ficar bem? Seja cheio de fé. Creia. Olhe lá na frente. Tenha assim um coração cheio de expectativas. Espere em Deus. Confia nele. E nesse tempo que você espera, o Senhor está te aperfeiçoando. O Senhor está te preparando. Ele sabe a estrutura que nós temos. Ele sabe daquilo que nós necessitamos. E Ele sabe daquilo que Ele quer entregar nas tuas mãos. Ele sabe que se Ele te entregar antecipadamente, você não vai conseguir, você não vai permanecer, porque ainda lhe falta estrutura. O Senhor nos levantou como colunas, e como colunas, nós fazemos o quê? Sustentação. Sustentação. Então, no tempo oportuno do Senhor, Ele trará. Enquanto isso, Ele está nos preparando. Amém? Aleluia. Quantos aqui querem receber essa unção fresca sobre a sua vida, de se renovar
Mas, Senhor, até aqui eu cheguei e eu não paro, Senhor, porque eu sei que o Senhor é comigo e nós vamos adiante, cheio de força e de vigor no Senhor, porque o Senhor está comigo. Terceira coisa, ele teve fé para encarar os novos desafios. Ele estava com 85 anos e ele não procurou tarefas mais leves, não. Ele não procurou amenizar para ele, não, algo mais fácil, algo mais apropriado para a idade dele. Sabe o que ele pediu? Me dá aqui, ó. Lembra, Josué? Aquele dia que nós dois estávamos lá levando aquele relatório? Você lembra o que Moisés falou? O que aquele homem de Deus falou? Então eu quero as montanhas. Então eu quero essa terra que tem gigantes. Sabe, ele escolheu as montanhas para escalar. E é fácil, gente, escalar? Não é não. Não é de jeito nenhum. Outra coisa que a apóstola fala assim, ó, me prepara assim, fortalece os meus joelhos. Porque quando eu for para a África, quando eu for para o Peru, não tem banheiro, gente, igual é aqui. A gente precisar se agachar, você tem força física pelo menos para se agachar. Sabe, se espelhe, mulheres. Tira, sabe, esse vocabulário da tua boca, eu estou na correria. Ah, está cansado demais, bispo, eu não dou conta. Minha irmã, eu não trabalho pouco, não. Como diz a apóstola que eu trabalhava muito, eu ainda estou trabalhando. Trabalho no hospital. E glória a Deus por eu estar naquele lugar. Ainda não chegou o meu tempo de sair, vai chegar o tempo oportuno, porque aí a gente tem liberdade para fazer, né, o ir e o vir, a flexibilidade de horários com a obra. Mas eu estou ali. Só que ali eu não sou simplesmente uma enfermeira, eu sou uma pastora disfarçada de enfermeira. E Deus me deu a graça de ganhar vidas, de influenciar vidas, de marcar vidas. Agora, não sei quantos conhecem, estava até compartilhando com a apóstola. Quantas pessoas passam por nós e nós não sabemos quem são aquelas pessoas? E Deus me deu a graça de cuidar de um homem. Eu falei assim, para o Samuel, eu falei, meu bem, eu não sabia da autoridade que esse homem era no mundo espiritual. Ele é apóstolo Paulo, e ele está fazendo um tratamento lá no hospital. Então, o Senhor traz joias para nós, independente de títulos, pessoas, vidas. Assim como nós, né, nos damos, nos doamos, nós também recebemos. Quantas pessoas que o Senhor tem me permitido. E isso é o que? É no meu trabalho secular. Oportunidade de fazer diferença. Nós não podemos parar. Nós não podemos usar, sabe, argumentos que serão simplesmente desculpas para não agir, para não fazer, para não se posicionar. Joga fora esse vocabulário da correria. O Senhor me capacita, o Senhor me fortalece. É certo que nós temos que cuidar da nossa saúde. No que depender de você, cuide. Alimente-se melhor, durma melhor. Exercite-se, movimente-se, né? Se fortaleça fisicamente. E o mais Ele fará. Amém? Então Caleb, ele não, sabe, mediu esforços, ele pediu as montanhas. O que é mais fácil, conquistar as montanhas ou a planície? Escalar montanha é desgaste físico, sabe, é suor, é fôlego. Quantos homens e mulheres aqui cheios de fôlego nós temos? Quantos corajosos, enfrentar gigantes. Caleb não teve medo. Pelo contrário, ele encarou os novos desafios. Ele queria tomar posse, ele queria se apropriar daquilo que Deus havia prometido. Ele e a sua descendência. Aquilo que nós conquistamos, queridos, nós estamos deixando para a nossa descendência, nós estamos deixando para a nossa posteridade. O que você está deixando? Quais são as conquistas que você tem feito? Sabe, a promessa tinha sido feita lá atrás. 45 anos tinha se passado, quando Caleb reivindicou ali de Josué. Escuta, você se lembra?
Houve uma promessa, eu quero. Aquilo que é meu, aquilo que eu tenho direito. Isso estava presente no seu coração. Isso queimava no seu coração. Ardia uma chama. Havia uma chama acesa ali, queimava no seu coração. A promessa que um dia o Senhor te fez continua queimando. Porque se não continua, nós queremos atear fogo aí nessa promessa. Em nome de Jesus, aquecer o seu coração. Levantar você, te colocar de pé. Ele sabia que ele ia conseguir subir aquelas montanhas, porque ele tinha certeza que o Senhor era com ele, que não era na força do seu braço, mas que era na dependência do Senhor. Amém? Você toma posse disso? É na dependência do Senhor, não é pelo seu muito fazer, mas é pelo agir do Senhor. E por último, nós não somos velhos demais para realizarmos conquistas. Você se vê nisso? Diz assim comigo: eu não sou velha demais para realizar novas conquistas. Em nome de Jesus, você falou para mim, porque eu te pedi. Mas fala com convicção. Fala para te convencer. Fala com ousadia e fé. Eu não sou velho demais para fazer novas conquistas. Eu quero te dizer, vai ser pela fé, sim. Vai ser pelo poder do Senhor. Não importa quão avançada está a nossa idade. Nós devemos, sim, sermos ousados, crendo que é o Senhor que faz por nós. Não está na hora de aposentar, de pendurar as suas chuteiras. Permaneça confiante, confiadamente, sabe, ousado, intrépido. Confie no Senhor, sabe, não aposente a sua confiança no Senhor. Quando Abraão foi chamado, ele tinha quantos anos? Quantos anos, gente? 75. Quando ele viveu a promessa? Ele era jovem? Quantos anos tinha Moisés quando ele teve a experiência com o Senhor lá na sarça ardente? 80. Quantos anos Caleb? 85. E esses homens viveram tudo aquilo que o Senhor tinha planejado para a vida deles. Você foi criado por um propósito maior. Você é pastor, não é porque simplesmente por ser. Existe uma unção sobre a sua vida, existe um selo sobre a sua vida. Não fuja, não se esconda. Pelo contrário, se exponha diante do Senhor e se disponha. Não só se exponha, mas se disponha. Senhor, eis-me aqui. O que eu ainda não fiz. Querido, eu quero te dizer, Caleb, ele se dispôs a enfrentar gigantes. Eu quero te perguntar, qual é o gigante da tua vida que precisa ser enfrentado e você ainda não enfrentou? Para encerrar, eu quero compartilhar com você algo que eu fiquei presa 15 anos numa situação. 15 anos. Eu tirei carteira. Eu e Samuel ainda éramos noivos. Tínhamos ficado noivos. Então eu tirei carteira primeiro do que ele. E eu fiquei literalmente 15 anos sem dirigir. Com uma carteira de habilitação na mão, sabendo dirigir, mas eu não tinha coragem de dirigir. Agora você me pergunta por quê? Você tinha medo de bater, bispa? Eu nunca tive medo de bater. Eu nunca tive medo, tecnicamente falando, vamos dizer assim. Na verdade, eu tinha um padrão muito alto do meu lado, que meu marido dirige muito bem, ele é muito seguro com relação a trânsito, sabe? E eu me comparava a ele, muitas vezes. Cuidado com a comparação, porque isso é uma coisa que vai te tolir, que vai te podar, que vai te impedir de viver aquilo que Deus tem para a tua vida. E nessa jornada da minha vida, sabe por que eu não, voltando ao assunto, né? Sabe por que eu não dirigia, gente? Reputação. Como assim, bispa, reputação? Eu tinha medo, eu tinha vergonha. E aí eu preferia não me expor. Vergonha de quê? Do que os outros vão falar de mim se eu cometer algum erro. Eu pensava o que você ia pensar de mim. Agora pensa bem, se eu não fui curada, porque você acha que eu ia ter coragem de subir aqui para ministrar uma palavra? A primeira coisa que ia vir na minha mente era, se eu falar alguma coisa, o que o bispo Ronaldo vai pensar ao meu respeito? O que o bispo Jonatas vai falar de mim?
Tantos homens de Deus que tem aqui, conhecedores da palavra, que estão anos na minha frente. 15 anos esse gigante ficou me aprisionando, ou seja, me deixou inerte. Eu não o enfrentava, eu não tinha atitude. Um carro parado na garagem, morávamos ali perto da Fama. Quantas vezes o Samuel me forçava a pegar o carro? Vai, agora você vai. Então vamos ficar aqui. Ele me colocava no motorista e ele sentava lá no passageiro. Então nós vamos ficar aqui. Lá na rampa do Urias, gente, pensa bem. Fazer rampa nervoso. Lá perto do Panorama Park. Então nós vamos ficar aqui. Eu falava, então nós vamos passar a noite aqui, porque eu não vou sair. E pasmem, eu engravidei da Gabriela. Estava fazendo faculdade, no último período da faculdade. Tinha que fazer estágio. Saía lá da Fama para ir lá para o João Brás, numa escola que tinha lá, que era o nosso campo de estágio. A professora, né, não tinha negociação, não tinha campo mais perto. Eu tinha que pegar entre 2 e 3 ônibus, com aquela barriga daquele tamanho, passava pelo terminal da Praça A, ou passava pelo terminal do Dergo, com aquela barriga daquele tamanho, tendo uma carteira de motorista em casa, tendo as chaves do carro, sabendo dirigir e presa numa reputação, o que vão pensar de mim. Qual é o gigante que você tem que vencer? Qual é o medo? Qual é o trauma? Qual é a situação que te travou? E você focou naquilo, aquilo cresceu, expandiu e te limitou. E de certa forma você está aqui, você celebra até, mas tem frustrações dentro de você. Lembra que eu falei? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Hoje nós estamos aqui para reposicionar, para vencer os gigantes, sim, para escalar as montanhas, sim. Não é a nossa idade que vai nos limitar. Sabe, não é a nossa idade, mas hoje você vai escolher se posicionar em nome de Jesus, sabe, ser cheio de ousadia, caindo as escamas dos teus olhos, entendendo quem você é em Cristo Jesus, sabendo que você tem uma promessa e o Senhor é fiel para cumprir essa promessa, e você não vai sair daqui desanimado, abatido, cansado. Pelo contrário, existe uma unção neste lugar, sabe, eu ouso dizer, nós estamos debaixo de uma atmosfera profética. Nós estamos debaixo, eu queria que você ficasse de pé. Nós estamos debaixo de uma atmosfera profética, aonde o Senhor quer te renovar, quer acender a chama. Tem lenha aí para queimar? Tem lenha aí para queimar? Porque o fogo é Ele quem dá. O fogo é Ele quem dá. E nós somos homens e mulheres de Deus. Sabe que não vamos ficar parados. Somos ousados. Somos intrépidos, somos corajosos, somos cheios de fé. Oh, aleluia. Abra a tua boca e começa a falar: Senhor, aonde eu parei? Aonde eu parei? Aonde eu parei, Senhor? Eu quero me arrepender. Eu quero retomar. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, recomeçar. Queridos, e muitas vezes recomeçar não é fácil. Recomeçar não é fácil, porque exige muito mais de nós do que um começo. A vergonha, o que vão pensar de mim? Estou nem aí para o que pensar de mim. Eu quero é Deus. Eu quero é viver as promessas. Eu quero é viver o propósito. Eu quero é cumprir com o meu chamamento. Eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão e o Senhor me chamou para algo específico. Existe uma promessa e essa promessa não morreu. Essa promessa não morreu. Você entendeu isso? Essa promessa não morreu. Há uma unção sobre as nossas vidas.